Olá, hoje é terça-feira, 21 de dezembro de 2021. Eu sou Roberto Crescente e você ouve a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. A Alemanha impõe novas restrições também para os vacinados. União Europeia vai limitar validade do passaporte de vacina a 9 meses. Eleição consolida poder chinês em Hong Kong. Após reunião entre o chanceler federal Olaf Scholz e os governadores dos 16 estados alemães, o governo federal decidiu reforçar as medidas para conter a Covid-19 no país logo após o Natal. Pela primeira vez, o governo alemão vai impor restrições também aos cidadãos vacinados e recuperados da doença. A partir de 28 de dezembro, as reuniões em ambientes fechados ou abertos estarão limitadas ao máximo de 10 pessoas vacinadas ou recuperadas. A medida não inclui crianças com 14 anos ou menos. Caso uma pessoa não vacinada participe de um encontro, as restrições se tornam mais rígidas. Nesse caso, membros de uma família poderão se reunir com no máximo 2 pessoas de uma outra residência. Clubes e casas noturnas ficarão fechados temporariamente e grandes eventos culturais e esportivos devem ocorrer sem a presença de público. As empresas e organizações afetadas pelas restrições receberão auxílio financeiro do governo. A entrada em locais públicos como restaurantes e cinemas continua limitada às pessoas vacinadas ou recuperadas da Covid e a campanha de vacinação continuará mesmo durante os feriados de fim de ano. A Comissão Europeia informou que os certificados de vacinação contra a Covid-19 sem a dose de reforço passarão a ter validade de apenas 9 meses na União Europeia, contando a partir da data da segunda dose ou da dose única. A regra deve entrar em vigor no dia 1º de fevereiro, a não ser que os países ou o Parlamento Europeu vetem a medida, o que é considerado improvável, já que a decisão foi coordenada com os Estados-membros. O limite de validade de 270 dias dos certificados de vacinação visa dar segurança para os cidadãos e empresas planejarem viagens, disse o comissário de Justiça da União Europeia, Didier Reynders. Com a medida, os países europeus devem avançar a distribuição das doses de reforço em todo o continente. Candidatos pró-China dominaram as eleições legislativas de Hong Kong na primeira votação depois que Pequim aprovou uma reforma para modificar as leis eleitorais da província semi-autônoma. As mudanças garantiram que somente os chamados patriotas pró-Pequim pudessem se lançar como candidatos. O comparecimento às urnas foi o mais baixo de todos os tempos, com pouco mais de 30% de participação dos eleitores registrados. Segundo os críticos, isso seria um sinal de que os cidadãos de Hong Kong rejeitaram as mudanças no sistema eleitoral impostas pela China e aprovadas pelo Conselho Legislativo de Hong Kong em maio. A reforma eleitoral reduziu o número de legisladores eleitos, sendo que a maioria dos parlamentares foi nomeada por órgãos pró-Pequim. A reforma eleitoral foi amplamente criticada pela comunidade internacional e por ativistas pró-democracia, que denunciaram uma violação do princípio constitucional de um país, 2 sistemas, que rege Hong Kong desde a transferência do domínio britânico para o chinês em 1997. Mais de 160 migrantes morreram em 2 naufrágios na costa da Líbia na semana passada, segundo informou a Organização Internacional para as Migrações da ONU. Ao menos 102 migrantes morreram na última sexta-feira na tentativa de fazer a travessia até a Europa. O segundo naufrágio aconteceu no sábado, quando a Guarda Costeira Líbia recuperou pelo menos 62 corpos. Com os últimos naufrágios, o número de óbitos na rota do Mediterrâneo Central, considerada uma das mais letais do mundo, subiu para cerca de 1.500 em 2021. Em 2020, cerca de 980 migrantes morreram ou foram presumivelmente mortos, segundo informou a agência da ONU. A social-democrata Franziska Giffey foi confirmada como a nova prefeita de Berlim. A partir de agora, ela passa a liderar uma coalizão encabeçada pela sua legenda, o Partido Social Democrata, juntamente com os Verdes e o Partido à Esquerda.
Nas eleições de 26 de setembro, o SPD venceu por uma margem bastante apertada e somente conseguiu formar uma maioria parlamentar através da manutenção da coalizão com verdes e esquerdistas que já governam juntos a capital alemã desde 2016. Giffey, de 43 anos, indicou 6 mulheres para as 10 secretarias de governo. Há poucos meses, a ex-ministra da família do último governo de Angela Merkel se envolveu num escândalo após a denúncia de que teria cometido plágio em sua tese de doutorado na Universidade Livre de Berlim. O episódio a fez perder o cargo e o título de doutora. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.